Mas, na vida pública, muitos políticos eles estão sujeitos a sofrerem essa alcunha se não responderem de uma forma muito convincente da onde vem o dinheiro que eles apresentam na sua vida, no seu modo de ver, os bens que foram amealhados durante a sua vida pública. E isso acontecerá com o senhor Flávio Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui para vocês um trecho de um podcast que é absolutamente explosivo e eu não sei porque ele ainda não teve a repercussão que deveria ter. Mas ainda está cedo, porque a campanha eleitoral ainda está apenas nos seus ensaios, né? Até não se tem a confirmação se o senhor Flávio Bolsonaro levará adiante a sua candidatura, porque todo mundo sabe que tem situações que ele não consegue explicar e não conseguirá explicar, e ele também não vai conseguir se afastar dos questionamentos, a menos que ele fuja de debates, fuja de entrevistas, enfim, ele se acovarde. Pois bem, exibi aqui para vocês uma entrevista que a Juliana Dalpiva deu para o canal Inteligência, né? E aí é o seguinte, aí eu vou passar para vocês essa entrevista, pelo menos um trecho, e vamos comentar algumas coisas aqui que eu tenho certeza absoluta que o Flávio Bolsonaro jamais ficará frente a frente com a Juliana Dalpiva, uma jornalista de primeira linha, jornalista investigativa, extremamente responsável. Portanto, quando ela dá esse tipo de entrevista, ela não está falando ao léu, não, né? Vamos a ela, então. No início, que eu acho uma estratégia muito kamikaze da família, e porque o Flávio é, dos filhos, o mais enlameado por todos os crimes da família Bolsonaro. Ele adora dizer que quebraram o sigilo bancário dele legalmente e não descobriram nada. Isso é mentira. Mentira. Eu tenho a quebra de sigilo. Eu consegui, com fonte. Eu olhei os dados, não fui nem só eu, outros jornalistas olharam também. O Flávio faz inúmeros pagamentos em dinheiro vivo. Esse dinheiro não sai da conta dele. Saiu de onde? O boleto que pagava as filhas a escola das filhas do Flávio. O boleto que pagava a escola das filhas do Flávio não saía da conta do Flávio nem da mulher do Flávio. Da onde vem esse dinheiro? Se ele é pago em espécie? Vários mil reais. Como é que o Flávio pagava o IPTU dele em dinheiro vivo se ele não sacava de dentro da conta? Não vai aparecer, não. Então, é que aí você vai fazendo o match, então tem mais de 200 boletos pagos, nenhum deles foi com saque da conta do Flávio. Sendo que também pessoas, ex-funcionários do Flávio, prestaram depoimento, no caso, para o Ministério Público do Rio de Janeiro, confessaram o crime. Confessaram. Sim, eu entreguei dinheiro ao Queiroz, era obrigada a entregar cerca de 70%, 80%. Isso para além da história das gravações que eu te falei. Porque essa gravação que eu tive, eu publiquei num podcast que eu fiz antes do livro, que chama A Vida Secreta de Jair. Essas gravações estão aí, quem quiser ouvir, fica à vontade. Depois até mando pro pessoal ali, pra vocês botarem um pedacinho. Gente, a Juliana não está inventando nada. Tudo isso está nos autos que ela investigou. São provas, são fatos que estão devidamente comprovados e documentados. Que mostra como a cunhada tinha morrido de medo do Bolsonaro. Que se descobrisse isso, se sentia aterrorizada. Agora, essas pessoas prestaram depoimento, a quebra de sigilo comprovou, e o Ministério Público do Rio de Janeiro acusou o Flávio, denunciou o Flávio por um desvio de pelo menos 6 milhões de reais. Pelo menos 6 milhões foi o que eles conseguiram contabilizar. Isso está muito longe de significar o todo. E, Vilela, tem um episódio que é o mais chocante, que é uma história que eu apurei uma parte quando eu ainda era repórter do Globo, e uma segunda parte eu consegui saber há pouco tempo, quando eu já estava no ICL. Quando o Flávio e o Carlos começam a vida pública deles, como deputado e como vereador, eles criam, né, alugam um cofre dentro do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. O Banco do Brasil tinha uma agência para quem quisesse guardar itens dentro. Então podia guardar, sei lá, uma joia, algum dinheiro em espécie, alguma coisa muito valiosa que você não queria guardar em casa. Gente, o que leva dois jovens políticos a abrirem um cofre num banco, né? Se o dinheiro proveniente das suas vidas, eles que eram pessoas que não tinham patrimônio algum, o dinheiro viria apenas dos seus rendimentos enquanto parlamentares. Sobretudo as pessoas guardam joias e dinheiro em espécie, né? Mas, sei lá, também vai... Eu me lembro que uma vez eu até ouvi, perguntei o que podia, o que não podia, me explicaram mais ou menos. Guardar lá? Guardar dentro desses cofres. E aí, o Bolsonaro tinha um cofre lá, e o Flávio e o Carlos tinham um outro. E aí, eu fiz uma reportagem com o meu colega lá do ICL, o Igor. A gente, em algum momento, conseguiu parte dos documentos da quebra de sigilo deles, e aí a gente foi checando as datas em que eles iam visitar o cofre, as datas em que eles compraram imóveis.
O Flávio... Vocês sabem que cofre é um bicho muito sentimental, né? Você tem que visitar o cofre de vez em quando. Porque se você não visita o cofre fica deprimido, né? Fica fraquinho, né? Vai fazer visitas ao cofre pouco antes de comprar 2 apartamentos em Copacabana, eram kitnets. No papel, ele botou que as 2 aquisições saíram R$320 mil. Foi isso que ele contou na escritura. Inclusive, até queria, só para não falar o número errado... Mas... No ano de 2012, vamos guardar esse tempo. Vou até dar uma checada aqui, mas quase certeza que é 320 mil. E ele faz esse número, faz essa escritura, comprova a venda, e aí, pouco depois, a pessoa que vendeu para ele, ou seja, quem tem que receber esse dinheiro, vai no banco para depositar não só os cheques que recebeu, como R$600 mil em dinheiro vivo. Da onde veio esse dinheiro? Gente, R$600 mil em dinheiro foi o que o cara que vendeu os imóveis, ele recebeu em dinheiro além de cheques. Esses imóveis, em 2012, corrigidos para os dias de hoje, nós estamos falando aí mais ou menos R$1.450.000 em dinheiro. Mais ou menos R$700 mil cada apartamento em Copacabana, né? Que ele transitou em dinheiro como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Pouco depois que ele encontrou para fazer a negociação desses imóveis, esse vendedor chega com 600 mil para depositar, que ficou tudo registrado no banco, porque o banco precisou chamar um monte de máquina para contar o dinheiro. Então, R$600 mil, gente, pensa. Sabe o que é R$600 mil? Lembra das malas do assessor do Temer que ele carregava do Aécio? Tinha 500 mil ali. Então, assim, para você andar com esse dinheiro, o perigo, o volume disso. Onde é que a gente está acostumado a ver esse volume de dinheiro? Onde é que você vê isso? Você vê isso com... Será que tem algum bolsonarista que acredita mesmo nessas histórias? Que essa gente é honesta, que essa gente não praticou nenhuma falcatrua? Eles acreditam. Agora, eles não têm nem no que acreditar, porque o Flávio Bolsonaro não dá explicação sobre isso que ela está falando aqui, né? Traficante. Você vê isso com o crime organizado mais podre possível, né? Tem também algumas cenas, né? O Gedel, com várias malas de dinheiro, os milhões que foram encontrados num apartamento, mas assim, quem tem R$600 mil? Cara, eu não devo ter R$100, eu acho, na minha carteira ali. Todo mundo paga, é um perigo. Hoje tem Pix, antigamente tinha TED, mas a família Bolsonaro sempre teve alergia a TED, a Pix, eles não... aparentemente, sistema bancário... Quando eles são perguntados sobre isso, qual é a justificativa sobre o dinheiro vivo? Várias vezes o Bolsonaro, de que tem? O Bolsonaro mais de uma vez falou isso. Normal? Ele quer normalizar o que tem demais? Qual o problema, sabe? O Flávio conta uma historinha triste, aí ele quer dizer que ele foge... Ele fala porque ele vai passar aqui, Ele né? vai passar aqui? Vai passar aqui, vai ser sabatinado, você vai ser uma das escolhidas para sabatinar. Poxa, pode vir. Eu duvido que ele apareça se essas perguntas estiverem já mapeadas para serem feitas a ele. Duvido. Vou imprimir toda a denúncia do Ministério Público, aí você pode ir mostrando a documentação. Combinado? Combinado. Okay. Pode mandar. Porque o Flávio nunca respondeu, ele chegou a prestar um depoimento para o Ministério Público, e aí ele resume, e eu tenho essa gravação também, ele fala assim, que... ele guardava pouco dinheiro em casa, ele, né, essa aí acho que é do Gedel, né? Para ter uma ideia do volume de dinheiro, né? São notas de 50 e de 100, né? Então, cara, a gente tá acostumado, eu lembro que quando eu vi essas coisas, eu ficava pensando assim, nesses dinheiros, eu lembrava de Narcos. Homer, difícil ter umas malas dessas de dinheiro aqui, né? Rapaz, eu não consigo ter nem aqueles cofrinhos de porquinho. Imagina uma mala. Você pode juntar aqui, quando tá enchendo, alguém já quebra aquele porquinho. Meu filho também, a gente quebra quebrou o carro, tem que ir lá tirar o fundo, né? Olha só, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E assim, vocês, né? Cara, alguma vez na vida vocês andaram com 5 mil reais, 10, 15? Não, morro de medo, né? De andar com... Não, cara, eu não lembro de ter sacado valor pra comprar nada. Sempre Gente, eu Pix, acho, transferência, isso, normal, ordem de pagamento. Pra você comprar, talvez você vai comprar um dinheiro, você vai passar no exterior, você vai precisar comprar euro, você compra dólar, aí tem uma conversão que não nos é favorável. Também. Mas é isso, você vai sacar o quê? Ali na hora já, né? Você saca e compra. Um negócio que não sai de dentro do banco com isso. Hoje em dia nem saca, eu acho que mais, você só transfere, né? Tem um esquema lá. Foram R$638 mil em dinheiro vivo. Na época, esse dinheiro que o Flávio pagou por fora dessa negociação. O total que ele botou na compra dos apartamentos era cerca de R$400 mil. Ele deu cheques no sentido de 310 mil. Então, assim, muito dinheiro por fora das operações. Isso é uma outra coisa comum. Você via na escritura declarar tanto, mas os imóveis estavam abaixo do valor, e aí aparecem esses pagamentos por fora. Isso tem nos imóveis do Flávio, tem nos imóveis do Carlos, tem nos imóveis do Eduardo.
todos eles fizeram compras com dinheiro vivo em alguns apartamentos quitaram totalmente, outros uma parte, mas todos eles, inclusive o senhor Eduardo Bolsonaro também. E aí quando você pergunta, o que eles respondem? Eles não respondem, eles fogem dessa resposta. Aí o Flávio tem uma... Eu toquei bastante sobre também os votos, né, não lembro, não sei, pô, na campanha, certeza que vão bater muito em rachadinha, dinheiro vivo, a votação e tudo, e ele vai ter que responder. Você viu a casa onde o Flávio tá morando? Tem foto, não sei. Mostra a casa do Flávio. Essa casa do Flávio, se não me engano, eram 6 milhões de reais a mansão onde ele está morando agora, a casa onde ele mora agora, a mansão do Flávio. O Flávio, como que o Flávio tem essa casa? Ele não tem como ter essa casa com o dinheiro que ele juntou ao longo. Caramba, é isso? Sim. Cara, é uma baita mansão, hein? São 6 milhões de reais. Eu acho que é mais do que 6 milhões, né? 6 milhões foi o que foi registrado. 6 milhões eu foi o que foi sei de registrado. valor de casa, eu acho que não vale mais do que 6 milhões. Foi na casa do Peter Jordan, que é menor do que ela, e é 15 milhões, rapaz. Então aí... Eu vou te falar que eu tenho uma igual. E quanto vale? No The Sims. E olha só, ele tinha financiado no BRB, que agora, né, tá nessa confusão do Master, 3 milhões, ele já quitou isso, ele comprou essa casa em 2021, já tá paga. Da onde veio, né, esse dinheiro? E aí parte dessa casa foi paga com um apartamento que ele tinha no Rio de Janeiro, que comprovadamente tem dinheiro do desvio, do esquema de rachadinha, então ele lavou dinheiro comprando essa casa. E o Flávio, ele finge que não sabe que isso tudo aconteceu, ele conta essa história triste, não, me acusaram de muita coisa, não provaram nada. Não, sabe o que aconteceu no caso do Flávio? É importante que as pessoas saibam, elas entendam. O que aconteceu no caso do Flávio é igualzinho essa situação do Bolsonaro na Papudinha. O privilégio. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, estava sendo investigado na primeira instância, porque em algum momento o Supremo Tribunal Federal decidiu que acaba o mandato, acaba o foro. Então, isso tinha acontecido quando ele era deputado estadual, ele virou senador. Então, ele foi investigado na primeira instância. E aí, o juiz do caso, que era o juiz Flávio Itabaiana, ele decidiu, a partir de um pedido do Ministério Público, quebrar o sigilo bancário do Flávio. O Ministério Público pediu e o juiz deu. O Ministério Público fez um pedido de quebra muito extenso, mostrando todos os detalhes. O juiz, ao escrever a decisão, ele não se estendeu, Vilela. Ele escreveu lá 2 parágrafos dizendo que ele concordava com todos os indícios apresentados pelo Ministério Público e, por isso, autorizava a quebra de sigilo. Inúmeros outros casos no Brasil são iguaizinhos, quebras de sigilo que andam dessa forma. Só que no caso do Flávio, a capa do processo deve ser mais pesada, deve ter umas estrelinhas, porque tem um nome lá, Flávio Bolsonaro. Aí foram discutir e reclamar da formalidade como o juiz deu essa decisão. O STJ cassou essa decisão, anulou a decisão de quebra de sigilo, porque o juiz deveria ter pegado a petição do Ministério Público e ter explicado um pouquinho melhor. Então, olha só, eu concordo com isso aqui, que o Ministério Público diz, blá, e não ter escrito simplesmente só 2 parágrafos. Gente, foi muito esquisita essa história, né? Mas ela não está de toda sepultada, não. Nesse período eleitoral aí, essas histórias todas vão voltar à tona novamente.